And there we go. Good evening, everybody. It's very good to be here. We are back in 2024. Matheus, Thales, Rebeca, Diego, Lucas, Samuel, Vitória, Juan, Maeli, Érica e Marcos Vinícius. It's very good to have you all here. This is February the 7th. We are a couple of hours away from Carnaval em Brazil. Mesmo a gente estando a poucas horas do Carnaval no Brasil, nós vamos ter a nossa aulinha aqui. Tonight we're going to discuss our last list of exercises. I mean, the previous one, the fourth list of exercises. We are also going to start a very interesting topic. We are going to talk about prejudice and discrimination from a behavioral economics perspective. Wow. This is a big topic, right? We have to discuss those things. We all go to college. We learn lots of things. And many times we leave college. We get a degree without even a single time talking about prejudice and discrimination. But when we go to the job market, well, we see discrimination there, right? Então, pessoal, nós precisamos realmente fazer essa leitura da economia comportamental sobre um dos temas mais importantes dos nossos tempos, que é o preconceito e a discriminação. So this is going to be one of the main topics of this class and of our next efforts, okay? Any questions before I start? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer algum comentário antes de eu começar? I'll check the chat here. I can see only Mateus probably laughing about something else. Okay, Ari, Clara, welcome, guys. We're just about to start, okay? All right, so let's do this. I'm going to share my screen here with you, and you guys will see the fourth list of exercises. Please confirm to me that you can see the screen saying 32 respostas, 32 respostas. Can you see that? Tá dando para ver, pessoal? Yes, you can. All right, thank you. Okay, so if I scroll down here a little bit, let me show you how you guys did collectively. So we can see here that the median is 9. What is that supposed to mean? It means that half of the class at least got 9 and above. Então, a nota de 9, mais da metade da turma tirou nota 9 ou mais. Still, we had some people here getting 8, 7, and even 6. Okay, so that means we should check the answers for these questions. And let me just verify here which ones you got more correctly and which ones we have to pay more attention to. So it looks like almost all of them. Okay, I see here. Question number 8 is the most polemic, is the most controversial. Let me just see, someone else here is coming. All right. Okay, so let's take a look at the questions and we're going to discuss the answers right away. So this was the fourth list of exercises. Here we were talking mostly about sustainability, but there are some other topics in between. The first question goes like this. Each of the following statements constitutes a reason to believe that a sustainable business model is a better business model, except... Então, cada uma das afirmativas está dizendo que um modelo de negócio sustentável é um melhor modelo de negócio, com exceção de... Então, a gente tem que indicar a falsa. The first one goes like this.
The search for lower costs is compatible with lower environmental impacts. A busca por custos menores é compatível com menor impacto ambiental. This is true. This is not a false statement. When companies get obsessed about reducing environmental impact, they start recycling. They start thinking about multiple uses for the same input. Então, quando as empresas começam a ficar mais obcecadas com reduzir os seus impactos ambientais, elas começam a perceber que podem reutilizar água, podem reciclar certos equipamentos, podem reciclar certos insumos. So, they end up lowering costs. Eles acabam reduzindo os custos da empresa. So, this is not a false statement. The second one, sustainable goods, services differentiate themselves from regular ones, and consumers respond to that. Então, estou dizendo assim, os bens e serviços sustentáveis acabam se diferenciando dos normais e os consumidores respondem a isso. That is also true. You see, we do think about the environment when we make consumption choices, not all the time, but we do pay attention to that. So if we had like two products and they have the same price, but one of them comes and tell you that, right in the package, you can see that they helped saving Mata Atlântica. And then you say, okay, I'm going to buy this one. So yes, consumers do respond to that kind of message. So this is a true statement. Let's look for the false one. The third one, sustainable businesses are less risky and therefore access capital with lower interest rates. Aqui está dizendo que negócios sustentáveis são menos arriscados e, portanto, acessam capital com taxas de juros mais baixas. This is also true. You see, what kind of risks are lower if you're talking about sustainable business? Let's see if you get this point. Vamos lá, pessoal. Quem é que me ajuda a pensar aqui? Em que sentido que uma empresa sustentável ela é considerada menos arriscada pelo banco na hora de emprestar dinheiro? What do you think? Quem é que gostaria de me ajudar aí? Por que uma empresa é considerada menos arriscada por ser mais ambientalmente correta, por ter custos de impactos ambientais menores, por vigiar o uso da água, ter uma menor pegada de carbono? Por que o banco acha essa empresa menos arriscada? Eu tenho uma teoria aqui, eu acho que quanto mais a empresa é sustentável, ela quer dizer que vai durar mais no futuro. Ela está pensando cada vez mais no futuro, tem a ver? That's Se ela a está good pensando point. no futuro, Yes. ela pode durar mais. Yeah. That's a good point. A mortalidade dela pode ser menor, né? Uma das causas de mortalidade na empresa, sabe o que é, Juan? Mudança na regulação. Agora, para que direção que a regulação está mudando? Cada vez mais para exigir que a empresa seja sustentável. Então, uma empresa que já está avançando nessa jornada, ela está menos sujeita a ser impactada por mudanças na regulação. Portanto, ela é menos arriscada. All right. Thanks, Juan. That's the point. Okay. So this is also a true statement, which leaves us with the last one. So let's take a look at the last statement. Sustainable businesses make efforts to touch people's heart, leaving aside the search for profit. Olha o que está dizendo aqui, que negócios sustentáveis fazem um esforço para tocar os corações das pessoas, deixando de lado a busca pelo lucro. Come on, guys. This is not what we are talking about. This is not sustainable business. It's still business. You still have to look for a profit. There's no escaping that, okay? The point is that you use better ways to reach a profit, okay? All right, so this was the false one. You should have marked the fourth statement, okay? Let's go on. Question 2, true or false? Conservatism, present bias, and confirmation bias are examples of cognitive bias that can help us understanding
people's skepticism about sustainability. Então está dizendo conservismo, viés do tempo presente e viés de confirmação são exemplos de viés cognitivos que podem nos ajudar a entender o pessimismo das pessoas em relação à sustentabilidade. So, let's take a look at this, okay? Conservatism means we don't like change. We want things to stay relatively the same. And we are reluctant to accept new facts that somehow disprove our theories. So, a gente tem uma relutância em aceitar novas teorias que nos provam errados, que nos fazem rever o que a gente pensa. Well, yeah, that is part of the skepticism about sustainability. The second one, present bias. Present bias means we care about now and we don't care about the future. Yeah, this is also an obstacle to sustainability, right? And the last one, confirmation bias. What is viés de confirmação? Well, confirmation bias is when people look at reality in the search for things that will confirm his point of view. Então, é quando as pessoas, querendo ou sem querer, olham para a realidade e só veem aquilo que confirma a sua opinião. Então, é uma espécie de autoilusão. Well, this is also part of the obstacles, that's the set of obstacles against sustainability. Yeah, so this is a true statement. Esses três vieses são, de fato, barreiras e nos ajudam a entender o pessimismo das pessoas em relação à sustentabilidade, ok? Let's go to the third question, true or false again. Loss aversion can explain both why some people are eager to prevent global warming and also why some other people tend to deny its existence. Então, está dizendo assim, aversão à perda permite nos explicar tanto porque algumas pessoas estão ansiosas por impedir o aquecimento global, como também porque outras pessoas tendem a negar a sua existência. Can that be true? That the same cause will have two different impacts in two different groups of people? Yeah, it is possible. And it is actually true. So let's understand this. If you are in favor of sustainability, and if you are worried about global warming, maybe one of the reasons you are worried about that is because you fear losing all we got, right? You feel that maybe your children or your grandchildren will not have the same chances, will not have the same experiences that you had. So yes, there is some loss aversion in that fear, right? Então existe realmente uma aversão à perda em quem está com medo de que o mundo não vai ser para nossos filhos, para os nossos netos, a mesma coisa que foi. Eles vão perder a experiência que a gente tem. Yeah, so this can be true. And on the other hand, some people, especially those who run or who own unsustainable business, well, these guys are afraid of losing everything. Se você é dono de uma fábrica extremamente poluente, você também age com aversão à perda para ir contra a sustentabilidade e a luta pelo aquecimento global. Mas nesse caso é porque você está com medo de perder todo o seu patrimônio, perder sua fábrica. But still, you behave with this loss aversion, aversão à perda. Aversão à perda é aquele medo, às vezes desproporcional que a gente tem, ou desgosto, desprazer que a gente tem quando a gente perde alguma coisa, comparado com o prazer que a gente teria se a gente ganhasse aquela coisa. All right. Any questions so far? Can I move to question 4? Let me see your thumbs up there. Coloca os dedinhos para cima aí para eu ver se está todo mundo bem. Maeli, obrigado. Clara. Cauã. Thales, maravilha. All right, guys, I will keep going, but
If you have a question, please do open up your mic and interrupt me, ok? Se alguém tiver dúvida aí, se eu estiver indo rápido demais, por favor, me interrompam e façam as suas perguntas, tá certo? All right, so this is question 4 of the 4th list of exercises. We are going over the answers here. Suppose that a person works for years in a company that pollutes and destroys key environmental assets of her own community. Então, suponha que uma pessoa trabalha durante anos em uma empresa que polui e destrói os principais ativos ambientais da sua própria comunidade. Which of the following aspects does not help explaining such situation? Qual dos seguintes aspectos não ajuda a explicar essa situação, tá? Então, imagina assim, tá, gente? Você trabalha numa empresa há anos e você se dá conta que essa empresa está lá, destruindo o rio que passa na sua comunidade, jogando todo tipo de poluente, todo tipo de químico que vai matar a vida no rio, tá? So, let's try and see which of the factors are not there to help you understanding the situation. First one, a narrow framing working environment prevents people from getting the big picture. Então, trabalhar num ambiente de enquadramento fechado, de visibilidade restrita, impede as pessoas de entenderem o panorama todo daquele negócio. This is true. You know, if you just work, accountant, you are an accountant, you just work the books, the numbers of the company, you don't care if it is polluting or not, you don't know how much residual these guys are throwing in the river, you don't know any of that. You just go there and look at the books. So if you have a narrow framing, se o seu enquadramento é fechadinho e você só dá conta daquele pedacinho ali que supostamente é sua responsabilidade, then you may not get the big picture. You may not have this panorama. Você pode não enxergar o que realmente está acontecendo. Yeah. So this one helps explaining the situation. Let's check the second one. The truth is that most people are selfish and couldn't care less about sustainability. This is like someone woke up mad. A verdade é que as pessoas não prestam, é todo mundo egoísta e ninguém está nem aí para a sustentabilidade. This is not true, okay? Most of the people, they care about sustainability. So this one here is the false statement, and you should have picked that one, okay? Just to check, let's have a look at the third and the fourth statements, okay? The third goes like this. Situational aspects like time pressure and fierce competition inhibits critical thinking. Então, aspectos situacionais, assim, do momento da empresa, como pressão para entregar, assim, no tempo, né? Pressão de tempo, prazo para entregar, e competição muito agressiva, fierce competition, essas duas coisas inibem o pensar crítico, o pensamento crítico. Oh, this is true. This is not the false statement, so it is not the one we are looking for. And the last one goes like this. Strong contexts tend to promote us versus them thinking. Então, contextos fortes tendem a promover nós contra eles, pensamento do tipo nós contra eles. If that is the case, if the company works in a strong context, se as pessoas ali na empresa têm medo de falar o que pensam, se elas temem ser demitidas se realmente falarem o que pensam, tal, ali dentro cria-se uma cultura de nós contra eles. E todo mundo que seja contra a empresa, fale qualquer coisa contra a empresa, acaba sendo excluído, demitido, rechaçado de alguma forma. Well, this also helps explaining why someone would work in a company and even though he or she realizes that the company is destroying environmental assets in his community or her community. Ok, so, olha o que nós fizemos aqui, gente. Nós pegamos duas partes da disciplina e pusemos juntas. A gente está entendendo
do ponto de vista comportamental, como é que o contexto de uma organização pode impedir as pessoas daquela empresa de criticarem, de irem contra uma tecnologia que destrói o ambiente, que destrói comunidades, que mata a vida. Então, dependendo das condições da organização, as pessoas podem entrar ali e fingir que não é com elas. Sabe? Participar daquilo e achar que não tem responsabilidade. All right, so it is behavior economics and it is sustainability, okay? All right, so let's move to the fifth question. True or false? Poorly designed and outdated standard operating procedures may have huge impacts on a company's ecological footprint. Então, procedimentos operacionais padrões, os chamados POPs, né? Que é aquela manual de como fazer as coisas. Se eles estiverem mal desenhados ou desatualizados, eles podem gerar impactos enormes na pegada de carbono, na pegada ecológica de uma empresa. Obviously, this is true. Yeah. We have to update those procedures. We have to introduce new technologies and somehow avoid destroying our planet. Okay? So this is also a true statement. Question 5, true. Let me move to question 6 now. Question 6 goes like this. Many global players engaged with the 21st century environmental agenda, like NGOs and multilateral agencies, never behave like garbage can organizations. Então, está dizendo, muitos atores globais envolvidos com a agenda ambiental do século XXI, como ONGs e agências multilaterais, nunca se comportam como organizações lata de lixo. Quite the opposite. É exatamente o oposto. It is very common to see non-governmental agencies and multilateral agencies working as garbage can organizations. O que é uma organização lata de lixo mesmo? Vou lembrar vocês, hein? 3 coisinhas. A preferência das pessoas muda toda hora, a maneira de fazer as coisas muda toda hora, e a participação das pessoas é irregular. Ora estão, ora não estão. Ora estão prestando atenção, ora estão dormindo. So these 3 things, they are actually like huge problems in those sorts of organizations. So it's quite the opposite of the statement, so the answer was false. Question 7, in his TED Talk, The Business Logic of Sustainability, Ray Anderson argues that business and industries are the major culprits in causing the decline of the biosphere. Então, está dizendo, na sua palestra, A Lógica Negocial da Sustentabilidade, o Ray Anderson argumenta que as empresas e a indústria são as maiores responsáveis pela causa do declínio global da biosfera. This is true, guys. This is true statement. That was his point of view, and he got this opinion by reading a book. The book was called The Silent Spring. Então, esse cara ficou impactado, mudou a vida dele, a trajetória de vida dele, já sendo um empresário de sucesso, quando ele leu um livro. E esse livro chama A Primavera Silenciosa. O que esse livro conta? Esse livro conta um caso trágico, terrível, de uma tentativa de lançar agrotóxicos sobre uma área que foi deslocada pelo vento e acabou caindo sobre uma região de mata fechada e matou, a quantidade de veneno foi concentrada, matou todas as aves da região. Então as pessoas começaram a visitar aquela mata, elas ficaram chocadas com o silêncio que existia dentro da mata. Quando se tira todos os pássaros e uma boa parte do resto da fauna de uma mata, é chocante o silêncio que você tem dentro daquela mata. So he read this book and he was shocked by that description. And then he started reading more about it, and he came to this conclusion that business and industries are the major culprits. As empresas e as indústrias são as principais responsáveis pela causa do declínio da biosfera.
But he also came up with a different opinion. He also realized that if we wanted to fix this mess, we're going to need business and industries. All right? So that was the opinion of Ray Anderson. As empresas e as indústrias foram responsáveis pelo maior declínio da biosfera que a gente observou nesses últimos 200 anos. Mas a opinião dele é que se a gente quiser consertar essa bagaça, a gente vai precisar da ajuda de empresas e de indústrias. Não é simplesmente elas pararem de fazer errado. Elas têm soluções para nos ajudar. All right. Question 8. In his TED Talk, The Business Logic of Sustainability, Ray Anderson argues that businesses are the only organizations powerful and pervasive enough to lead humankind out of complex issues like the global decline of the biosphere. Então, na sua palestra, o Ray Anderson argumentou que empresas são as únicas organizações poderosas e difundidas o suficiente para livrar a humanidade de problemas complexos como o declínio global da biosfera. So yeah, that's what he said. He said, if you want to fix this mess, it's not like we need companies to stop doing what they are doing. We need their help. Companies have to do their share of work to protect, to promote wildlife. Ok? Então, a visão dele é essa, que as empresas não bastam elas pararem de fazer o que fazem errado. Elas precisam assumir o papel na proteção e na promoção da vida silvestre. Question 9. Which lessons from the ones below one cannot learn from Ray Anderson's talk? Qual das lições entre as apresentadas abaixo não se pode tirar da palestra do Ray Anderson? Okay, so let's see. The first one goes like this. In the past, negative environmental impacts tended to grow proportionally with population, prosperity, and technology. Então, está falando assim, no passado, o impacto ambiental negativo, tendia a crescer proporcionalmente com a população, com a riqueza da sociedade e com as mudanças tecnológicas. Yeah, this is true. É verdade, tá? A segunda, então não é o que a gente está procurando. A segunda fala assim, technology can now be redirected to reduce environmental impacts of population and prosperity. Então, hoje a tecnologia pode ser redirecionada para diminuir o impacto do crescimento populacional e diminuir o impacto do crescimento da riqueza. Dá para criar riqueza e gerar menos impacto ambiental se você tiver tecnologias modernas. So this is also true. It is one more lesson that we got from Ray Anderson's talk. Okay? Now the third one goes like this. No business or businessman alone should try and lead sustainable business transformations. That's not what he said. Ele, de fato, tentou. No negócio dele, individualmente, ele começou a convencer toda a empresa e falou assim, a nossa empresa vai agir diferente. Ah, mas ninguém faz isso, não interessa, eu vou tentar. Eu vou tentar mostrar que é possível. So, it is not what he said, that no one should try alone. He said, each and every one of us should try. And we will start. That's what he said, okay? And the last one, moving from models of labor productivity to ones of resource productivity is a strategic challenge. Então, ele está falando assim, trocar modelos de produtividade do trabalho por modelos de produtividade do recurso é uma decisão estratégica, é um desafio estratégico. Now, this is true, but let me explain to you what this means, okay? You guys have all heard about Marxism, socialism, and all those theories, right? So, the main point that they have there is that
capitalism is mostly about extracting value from people. So it's just like you are smashing life out of people's uh, experiences, and you are taking it, you are extracting it from people, value, life, whatever, and you're making money out of it. So this is like labor productivity. Fazer mais com cada hora de trabalho de um ser humano. E aqui ele está falando assim, a gente precisa mudar disso para fazer esse tipo de pensamento em relação aos recursos. Now, do you want to torture nature? Is that what they're saying? No, no. Não é torturar a natureza. É se você usar água, reciclar, usar de novo, tentar para outros fins, usar uma terceira vez, de modo que você esgote o uso daquele litro de água. Não é essa sugestão que faz parte da mudança de negócios lá do Ray Anderson, okay? So, yes, this is a true statement. Moving from models of labor productivity to ones of resource productivity, well, this movement is a strategic challenge. É um grande desafio estratégico, mas é um importante desafio que se precisa fazer. All right? And the last one goes like this. Ray Anderson, as predicted by a journalist at Fortune magazine, ended up in jail. Então, Ray Anderson, conforme previsto por um jornalista da revista Fortune, acabou na cadeia. Falso, não é verdade. O que aconteceu foi que o Ray Anderson, dando uma entrevista para essa revista Fortune, ele falou assim, um dia empresários que fazem o que eu fiz a minha vida inteira vão acabar indo para a cadeia. Um dia, no futuro, quando as leis melhores, isso um dia pode acontecer. All right, so this was what he said. And he did not go to jail. Unfortunately, he passed away, but that's another story. And we will miss guys like this, okay? All right, then, questions? Anyone would like me to return to some point in this discussion? Okidoki. Tô vendo que chegou aqui ainda mais o Gutenberg. Quem mais que chegou? Marcos. Rebeca já estava aqui. Érica, eu acho que já estava aqui. Eric, que eu não tinha lido o nome ainda antes. All right, guys, welcome. So, if you check your email, there's supposed to be a message there with your grade in this fourth list of exercise, okay? If you don't see that, please talk to me, send me a message, me manda uma mensagem no privado lá no WhatsApp, se você não tiver recebido a sua nota na quarta lista de exercícios. Eu apertei o botãozinho para sair, para disparar a resposta agorinha mesmo, foi para o e-mail que vocês tinham colocado na própria lista. All right? Okay, then, so let's move and talk a little bit about new topics. The topic tonight is going to be about prejudice and discrimination. I know I say this all the time, but I think this is an incredible discussion and really, really important. We have to discuss prejudice and discrimination in our society, and we should discuss those things from the behavior economics perspectives, ok? A gente deve mesmo olhar essa questão pela ótica da economia comportamental. Now, let me start asking this. Do you recognize this guy on the right-hand side? This is Adam Smith. This is the father of economics, the guy who wrote The Wealth of Nations, right? So let's start with this question. How bad do you think prejudice and discrimination are in Brazil compared to what we know of other countries? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o preconceito no Brasil é pior, melhor, é igual, por exemplo, ao que acontece nos Estados Unidos?
Aqui é o racismo estrutural, é diferente dos Estados Unidos, está mais enraizado no dia a dia, não tão exposto, é nos pequenos detalhes que você percebe. Boa, boa. Ó, a Maeli também acredita que é diferente. Essa expressão racismo estrutural, eu acho que ela descreve situações que acontecem tanto aqui quanto lá, sabe, Thales? O fato de lá a gente ter conflitos abertos, assim, eles tornam mais evidente o racismo estrutural. Mas o racismo estrutural está na forma como as pessoas escrevem, na forma como as pessoas elaboram um questionário para fazer uma pesquisa de opinião, na maneira como a gente implicitamente trata uma pessoa de cor mais escura como sendo mais pobre do que a outra de cor mais clara. Então, a gente tem um monte de elementos assim que são presentes em toda a maneira de pensar e agir da sociedade. Isso acontece nos dois casos. Mas eu concordo com você que é diferente, e a Maeli também. But my question is, do you think the situation in Brazil is worse or better off in comparison with the United States? Você acha que a situação no Brasil é pior ou melhor? Professor, eu acho que é melhor. Não em relação à questão de acesso, né, que a gente sabe que a população, digamos, sofre essa discriminação no trabalho, enfim, vários aspectos socioeconômicos, mas porque a gente tem uma população mais miscigenada, digamos. E eu acho que nos Estados Unidos, por ter essa coisa bem marcada, assim, de tipo, quem é branco e quem é preto, e eles não se misturam tanto. Tanto que você percebe, assim, que tem bairros inteiros que são guetos e coisas afins, que, assim, música e toda uma cultura, e é como que, pelo menos eu percebi quando eu viajei para lá, que, tipo, não tem essa mistura tão grande feito tem aqui no Brasil. Muito bom. Muito legal, Diego. Eu acho também. E aqui, eu vou depois compartilhar com vocês um documentário de uma espécie de um ator, mas um cara que é um pensador, escritor americano, que veio para o Brasil para tentar entender como era o preconceito no Brasil. Aí ele visitou várias cidades, foi ao Rio de Janeiro, foi a Salvador, visitou a periferia, conversou com rappers, conversou com sociólogos, conversou com professores, conversou com empresários, andando na rua, conversando com as pessoas. O documentário ficou bem legal. Depois eu vou mandar para vocês verem, tá? E ele não é tão longo, não. Mas o que ele acaba concluindo é que ele vem assim atrás de uma espécie de uma democracia racial. Será que o Brasil é uma democracia racial? E é claro que ele vê que não é, né? A gente tem ainda enormes problemas para superar. All right. Now, the second question is this. Do you think Adam Smith would have anything important to say about prejudice and discrimination? Então, será que o pai do liberalismo, o autor de Riqueza das Nações, será que esse cara teria alguma coisa a dizer sobre preconceito e discriminação? Será que ele se omitiu, como todo mundo da época dele? Será que ele era preconceituoso? Não era? All right. So, let's hold with this question for a minute, okay? Let me show you some sentences from his books, ok? Vamos pegar aqui algumas sentenças de livros escritos pelo Adam Smith. I will read it in English and then I will translate to Portuguese, okay? The first one is a famous one, goes like this. It is not from the benevolence of the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interests. Então está falando assim, não é pela benevolência do padeiro ou do cervejeiro que a gente espera o nosso jantar, mas pela maneira como eles estão defendendo seus próprios interesses. So he's trying to explain why people will work in a business to satisfy the customer. So he's trying to explain what is capitalism, what is the market economy, okay? The second sentence goes like this. The most abundant minds
either of the precious metals or of the precious stones could add little to the wealth of the world. Estou falando assim, as minas mais abundantes, seja de metais preciosos, seja de pedras preciosas, na verdade, adicionam muito pouco à verdadeira riqueza das nações. All right, so what we get from those sentences, it is like he's trying to explain to you what is the market economy, what is capitalism, right? He's understanding and explaining the dynamics of capitalism, okay? Let's just check the last sentence. It is like this. It is the interest of every man to live as much at his ease as he can. And if his emoluments are to be precisely the same, whether he does or does not perform some very laborious duty, it is certainly his interest either to neglect it altogether or to perform it in a careless and slovenly manner. Então está dizendo assim, é todo o interesse de todo homem, de cada homem, viver da maneira mais relaxada possível. E se o seu salário não for exatamente o mesmo, independente de ele trabalhar duro ou de ele fazer nada, vai ser do interesse dele negligenciar, largar de mão aquilo, ou então realizá-la da forma mais descuidada e despreocupada possível. All right, so it looks like he's not very fan of people, right? I mean, he's kind of, I don't know, critic of the way people describe themselves, right? He's describing some sort of selfishness. And that does not combine with a very high perception about prejudice and discrimination, right? But wait. What we got here is from one book. Now let me introduce to you another book that the same Adam Smith wrote. And the name of the book is The Theory of Moral Sentiments. A Teoria dos Sentimentos Morais. Now, take a look at the contrast you get from these pieces now, okay? Let me read the first one. How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interests him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it. Então, por mais egoísta que um homem possa se supor, existe evidentemente alguns princípios na sua natureza que fazem ele se interessar pela sorte, pela alegria dos outros e considerar a felicidade daquelas pessoas importantes para ele, mesmo que ele não ganhe nada com isso, além do prazer de observar. Wow, this is quite a better view of human beings, right? After all, it doesn't look like he's so much skeptical about human beings, right? Do you see the change? Do you guys realize the completely different tone, completely different approach? Take a look at the second questions. The second sentence. Man naturally desires not only to be loved, but to be lovely. Homem naturalmente deseja não apenas ser amado, mas ser amável. So I don't see anymore that selfish bastard, I'm just kidding, that selfish person described in the first book. So it looks like you have a different perspective on humans and human behavior in this other book, right? Now, take a look at this last one. The disposition to admire and almost to worship the rich and the powerful, and to despise, or at least to neglect persons of poor and mean condition, though necessary both to establish and to maintain the distinction of ranks and the order of society,
is at the same time the great and most universal cause of the corruption of our moral sentiments. A disposição a admirar e a praticamente adorar os ricos e os poderosos e de desprezar ou pelo menos negligenciar pessoas pobres, embora necessária para estabelecer a ordem na sociedade, é ao mesmo tempo a maior e mais universal causa da corrupção dos sentimentos morais. Wow! You see, now we can see a person that is working as a social psychologist. He's working as a sociologist. Sociologist, yeah. Então, a perspectiva que a gente vê desse Adam Smith aqui, como sociólogo, como psicólogo, é completamente diferente da que a gente está acostumado a ver no livro mais famoso dele, que é A Riqueza das Nações. All right, guys. So what we're going to start talking tonight is a number of experiences and experiments and cases in which we start understanding better what is prejudice and discrimination, ok? Ao longo dessas próximas, deixa eu ver quanto tempo, desses próximos 40 minutos aqui, nós vamos ver uma coletânea de estudos, de evidências, de casos em que a gente vai entender melhor que danado é essa história de preconceito e discriminação. Now, the hint to understand what we're doing here is this phrase over here. Take a look at this phrase that I've been posting here. Thinking socially, okay? This is the name of the topic in this week, in this week, okay? As pessoas pensam socialmente, elas pensam juntas, elas pensam coletivamente, elas aderem a formas de pensar coletivas, muitas vezes de forma até irrefletida. All right, so but let's take a look at some of those cases and things will start making sense, okay? Now, let's start first with a success case, okay? What I'm going to show you here is like two different cases, a success case and a failure, okay? In both cases, we are talking about policy, which means políticas públicas, all right? When you hear the word policy in English, you should understand that most of the times we're talking about public policy, okay? A maior parte das vezes que a gente fala a palavra política em inglês, policy, a gente está falando de políticas públicas. E nós vamos ver dois casos aqui. Now, we have discussed from the very beginning of this class that the rational actor model, the idea that we are all rational, well, that model assumes that we see objectively what happens in society. We can reason, we can judge without bias. We know what it is, our self-interest, and we act accordingly. Então, no modelo convencional, que a gente vem criticando desde o início dessa disciplina, um agente racional e o modelo de uma pessoa racional são pessoas que enxergam a vida objetivamente, não têm vieses, e que tomam suas decisões buscando o seu próprio interesse e agem assim de uma forma consistente. But it turns out that if you want to dismantle exploitative structures and barriers that certain groups face in markets, education, and neighborhoods, we cannot simply stop social exclusion. Se o seu objetivo é desmontar essas estruturas históricas de exploração, de barreira, não basta simplesmente tirar a estrutura, não basta simplesmente romper, mudar a lei. Você precisa ir um pouco além, você precisa ajudar as pessoas a absorverem novos conceitos, novos valores,
de modo que coletivamente aquela sociedade começa a pensar diferente. So that's what we're going to see. In one case, it worked. In the other case, it didn't work, okay? So let's take a look at this first one. So there was this amendment to the Constitution of India in 1992, and they created this temporary policy. And what was that? What was the policy? Well, it goes like this. Most of the population, most of the people in India, they live in villages. And there is this figure, this character, as a village head, o chefe da vila, tá? A maior parte da população da Índia vive em cidades que dá para ser caracterizadas como reuniões de vilas ou de vilas mesmo. E existe essa figura de autoridade chamada chefe ou cabeça da vila, ou o chefe da vila. All right. But what they did was to create a policy that 1/3 of the villages in the country, randomly assigned, they would have like a reservation. Those they would have to have women in the position of village heads. Então, era obrigatório que naquelas vilas, mulheres assumissem a posição de chefe da vila. So they created this as a sort of experiment, and they said, let's see if it works. So after some time, like 10 or 12 years later, they checked the changes that could be observed in those villages, and they could compare with the other villages in which no reservation was established. Ok? Então é como se tivesse assim, uma cota, um conjunto de cidades, ali os chefes da vila foram mulheres durante 2 ou 3 períodos, 2 ou 3 mandatos, tá? Era uma medida temporária. So, when they came back later to check the results were astonishing, were incredible. So, let's take a look here. First, there was no evidence whatsoever that the reservations for women lowered the quality of governance. Então, nos estudos todos, a qualidade da chefia, a qualidade da vida, o nível de diálogo, não houve evidência de que houve uma mudança. Nem para melhor, nem para pior. Teve alguns lugares em que a chefe da vila, mulher, era melhor do que o homem, ou outros lugares era pior, mas na média, isso acontecia em todo lugar. Então, não houve, assim, nos lugares onde tivesse essa introdução, a qualidade da governança ficasse pior. Mas eles começaram a perceber um monte de mudanças nos modelos mentais das pessoas que estavam ali. So there were lots and lots of changing just out of this exposure to women as pradhan, as village heads, okay? So let's see. The first one, the experience of living under a female pradhan reduce the gap between parents' aspirations for sons and daughters. Let me explain this to you. This is very important. Nas cidades onde as mulheres atuaram como chefes, a expectativa dos pais, pai e mãe, em relação a um filho homem e a uma filha mulher, ficou menos diferente. Porque até ali era assim, a mulher serve para cuidar da cozinha, o homem é para ir para a faculdade. E depois de observar uma mulher comandando, tendo sucesso, exercendo liderança, os pais começaram a autorizar mais que as filhas participassem de universidade, obrigavam a que elas ficassem menos horas fazendo trabalho de casa. So it was very, very important and impressive, those changes, right? And notice that after this policy ended, women still would run for political office
and in many cases they won. Então, no início era obrigatório. Depois que eles eliminaram essa política, em muitas dessas vilas as mulheres passaram a concorrer e a ganhar nos cargos de chefe de vila. So this was like extraordinary. I mean, not even the best dreams of who created this policy, they would expect such a huge result. And there were more and more evidences supporting this conclusion. But one of among the ones that are like most impressive, we have this one here. The greater presence of female political representatives produced a surprise change in women's reporting of crimes against women and also in the police responsiveness to such crimes. Então, as mulheres passaram a denunciar mais crimes contra a mulher e a polícia começou a agir mais contra agressores de mulheres. Wow. You see, it's not only by changing the law. You have to create this experience. You have to create these symbols so that people's mental models will change gradually and they will perceive reality gradually differently and things may end up changing, all right? So this is one example of success. Now, let's have a look at another example. Still in India, but one that didn't work. Who among you here have heard about this caste system? Quem que já ouviu falar desse sistema de castas da Índia? Levanta a mão aí, por favor. Faz um joinha ou levanta a mão aí. Quem que já ouviu falar do sistema de castas? All right. Many of you have heard about it. Yeah. So there is this lowest caste, which is called untouchables. Então, tem uma extrato da sociedade que você nasceu naquela família, nasceu daquele pai, daquela mãe, você faz parte de um grupo que é praticamente considerado assim uma doença social. As pessoas acham que passar perto de uma pessoa dessa vai te trazer doença, vai te trazer azar, vai atrapalhar os seus planos, vai atrapalhar a sua vida, seu cabelo vai cair, você vai perder força, seus dentes vão ficar podres, só de passar perto de uma pessoa. Tocar, então. So it's like a huge, huge prejudice. It's a very aggressive one. These people, they are not allowed to be in the same schools. They are not allowed to walk the same streets as you do. Então, eles são horrivelmente segregados, tá? Tem lugares onde só eles podem viver, ninguém... All right, so what they did there is that they created some sort of aggregation. They removed the segregated quarters of the villages and they forced people to coexist. You know what happened? Well, the worst case scenario. The situation of aggressiveness and exploitation got even fiercer, stronger. As pessoas passaram a odiar mais ainda quando elas foram forçadas a conviver com aquelas pessoas que elas não queriam. So, you see, there are many possible explanations why the first policy worked so fine and the second policy didn't quite work at all. In fact, it made the situation worse. Even though you can come up with different explanations, it is hard to prove what happened, right? Because we're talking about social experiments. We're talking about human beings. And we don't exactly express honestly what we do and how we behave. We are in a very poor position to look at ourselves. A gente está numa situação, um ponto de vista muito ruim para olhar para nós mesmos.
But this was like one shocking evidence that some changes you can proceed and it will work, but some... So how do we know? How can we choose the best way to go? Como é que uma sociedade pode evoluir se a gente não sabe? Uma política pode funcionar, a outra pode não funcionar. In fact, what we have to do is what we did in the first policy. We have to make experiments. We have to select different groups. We have to try with some groups and compare the results with different ones, right? So if you do things like this, you can immediately realize which courses of policies could make the difference, right? And you should stop early if something is going bad. Então, essas evidências nos levam a pensar que talvez seja possível realizar experimentos sociais de forma muito ética, muito cuidadosa, mas tentando promover mudanças na sociedade. All right, so those are very impressive points, especially because in the second case, we have like the situation getting worse. Now, my question is this: can you think of any sort of cognitive bias at work that could have caused such a bad result in the second policy? Can you think about strong contexts playing a role here? Vamos lá, pessoal. Vou fazer essas perguntas em português também, tá? Mas só para lembrar aqui, nesse segundo caso, você forçou as pessoas de diferentes castas a conviverem, a frequentarem os mesmos bairros, as mesmas escolas, e a agressividade, e a exclusão, e a violência ficou até maior. Então, sua ideia era tentar diminuir o preconceito, e você acabou aumentando o preconceito. Aí a pergunta é assim: vocês acham que, de alguma forma, viés cognitivos pode ajudar a explicar essa situação? Vocês acham que contexto forte pode ajudar a explicar essa situação? Let me hear from you. Deixa eu ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham? Vou dar um exemplo, tá? Para ajudar. Viés de confirmação. Viés de confirmação é quando você, em vez de olhar a realidade objetivamente, você só busca na realidade os elementos que confirmam o seu preconceito. Agora, vocês acham que viés de confirmação ajuda a entender por que esse experimento na Índia deu errado? Acho que sim, professor. Tenta me dar um exemplo. Acho que sim, porque as pessoas estão pensando só no que acreditam. E não tentam ver o outro lado da história. Então, você pode ver, por exemplo, assim, imagine que você veja um trabalhador da classe dos intocáveis varrendo voluntariamente uma rua próxima da sua casa, sem receber salário nem nada. Ele resolveu limpar a rua, ele está varrendo a rua. Aí você passa do lado dele e fala assim: putz, esse cara está suado, está fedendo. Você não está vendo que ele está ajudando a sociedade, ajudando a comunidade. Você vai naquela realidade e você só vê aquilo que confirma a sua opinião. Esse cara é imprestável, esse cara é um intocável. Can you guys see that? Please raise your hand if you understand this example. All right. Now, let me give you another example, but this time, let's talk about strong contexts. Então, só para lembrar aqui, pessoal, contexto forte. O que é um contexto forte? Contexto forte é quando as pessoas têm medo de falar o que pensam, elas têm medo de ser retalhadas por falar o que pensam. Existe uma pressão, todo mundo ali, para todo mundo manter a mesma opinião, ninguém divergir. Tá? Isso é um contexto forte. Vocês acham que é possível, dentro de uma família, ter um filho, uma filha, pessoas mais novas, que acham que não tem nada demais conviver com alguém da classe dos intocáveis, mas os pais brigarem e baterem e
proibirem essa possibilidade e forçarem eles nem sequer a falar uma coisa como essa? Claro, né? Você pode ter um contexto forte dentro da sua família, você pode ter um contexto forte dentro da sua igreja, você pode ter um contexto forte dentro da sua escola, em que as pessoas todas obrigam todo mundo a pensar de uma mesma maneira. You see? So, what we're saying here is that those behavioral aspects of human condition, they don't explain everything. But they are, most of the times, they are part of the explanation. Então, não quer dizer que isso explica todo o problema, mas isso faz parte do problema. Os problemas de preconceitos, de discriminação, não se esgotam a problemas de economia comportamental. A economia comportamental não explica tudo, mas ela claramente faz parte da explicação. All right? Okay, guys, so let's move. I'm almost finished here with what we have for tonight, okay? But let me give you some concepts about what we're talking about, okay? On what we are talking about. So we have to understand that humans are social animals. Please take a look at this picture you have on your screen right now, okay? Now notice what's going on here. In the first frame, this guy here in the center, he can look at some other people and he realizes that people, they think it's raining because from their perspectives, all they can see is water coming down, right? So they even open up the umbrellas, right? But notice what happens in the second frame. Even though the person in the center understands what's going on, what he does, well, he also opens up his umbrella. What, is this guy crazy? Vocês entenderam o que essa imagem está tentando transmitir aqui, gente? Olha só, o cara vê que todo mundo ali está equivocado. Mas ele não consegue divergir. Ele fala assim, o quê? Eu vou ser o único diferente? A única pessoa que não está com a sombrinha aberta? Mesmo ele sabendo que ele não precisa da sombrinha. All right, so this is like a symbol. This is like a synthesis of what we're talking about. Humans, well, we are social animals. What that means, it means that we share our beliefs, our desires, and the way we behave is affected by social choices. We are not so free as we think as we are. Nós não somos tão livres como a gente pensa que é. Se eu amanhã resolver sair de casa e em vez de usar minha calça jeans, eu resolvi colocar uma saia da minha mulher, a primeira pessoa que eu encontrar na rural vai olhar para mim e falar assim, que danada é isso, Luiz? O que você está fazendo? Eu disse, não, eu resolvi experimentar usar saia. Come on, you can't do that. Go back home. You cannot teach a class like this. You see, we are not as free as we think we are. We have to behave in a way that is agreed upon. Existe pressuposto, existe acordo tácito, silencioso do que a gente tem que fazer. Even when we understand that those agreements are absolutely useless. Então, pega esse exemplo bobo que eu acabei de dar aqui. Por que o homem não pode usar saia? Qual que é o problema? Ah, quer dizer que eu entendo que isso daí não tem problema nenhum. Ah, então amanhã eu vou usar saia? Não vou. Por que eu não vou usar saia? I know people don't expect me to use a skirt. So I prefer not to.
I don't want a problem. I don't want conflict. I prefer to do whatever people expect me to do. So even when we understand that is completely useless, we still obey. Conformity is one of the strongest social forces. A conformidade, a tendência a se encaixar e a fazer o que todo mundo faz é uma das forças mais poderosas da sociedade. All right, but I want to express to you this concept here. Human sociality, the tendency among humans to associate and behave as members of groups. This thing, well, it affects decision-making and behavior and has important consequences for the development of a society. Então, olha só, gente. Socialidade. A tendência dos seres humanos de associar-se e de agir como membros de um grupo. A gente tem uma necessidade de agir como membros de um grupo. Isso afeta as nossas decisões e tem profundas consequências sobre o desenvolvimento. Our social tendencies mean that we are not purely selfish and wealth-maximizing actors, as many economic models and policies assume. Então, olha aí, ó, no modelo convencional lá da economia, a gente faz as nossas escolhas livremente. Mas eu estou acabando de mostrar para vocês que a gente não faz. Our choices are deeply and constantly influenced by other people's thinking. Check this out. Até aqui a gente estudou uma economia que fala assim, o consumidor faz escolhas. Agora eu estou falando assim, talvez não. Talvez boa parte das escolhas que ele faz já foram feitas por ele. Já restringiram bem o que ele pode escolher. É igual o sistema eleitoral brasileiro. Você chega lá na frente da urna eletrônica e você fala, pô, não gosto de um desses caras. Será que não tem mais? Não. Deu uma segunda página aí para eu ver outros candidatos, não? Right. So, this is good news and this is bad news, but it's also good news, okay? So, let's take a look at the bright side of this message, okay? We are not selfish, as the economic models usually think we are. We do value reciprocity and fairness. We are indeed willing to cooperate to attain shared goals, and we have this tendency to develop common understanding with other people, even when it is not for our own benefit. Então, olha só. Se tem essa má notícia que talvez as nossas escolhas não sejam tão livres, por outro lado, tem assim, a gente valoriza, sim, reciprocidade, fazer bem a quem me faz bem. A gente não gosta de injustiça. Mesmo que seja com outra pessoa, a gente se sente mal, a gente às vezes vai lá e intervém. A maioria de nós, em alguma medida, está disposto a cooperar quando tiver objetivos comuns para a sociedade como um todo. So, the fact that we think socially, it is at the same time a weakness and a strength. To think socially is both a weakness and a strength. Tem coisas boas e tem coisas ruins, tem vantagens e desvantagens da gente viver numa sociedade como essa. Now, the last thing I want to finish here is about how we translate this knowledge to understand a country, like Brazil, for example. Vamos tentar pegar esse conhecimento sobre socialidade e vamos tentar expandir para países como um todo. Brasil, mas talvez outros, tá? Now, check this sentence here. A key consequence of sociality for the development of nations is that groups and even entire societies can get stuck in collective patterns of behavior, such as corruption, segregation, and civil war, and those patterns may serve the interest of no one.
Então, olha só o que está dizendo aqui. Uma das consequências desse conceito de socialidade é que uma sociedade pode ficar travada, parada no tempo, repetindo certos padrões de comportamento que já não lhe servem. So think about corruption in Brazil. We know that there is corruption almost everywhere in Brazil. And we say, but for how long? Wouldn't it be better if we just used money that is collected by taxes to make this a better society? I mean, not even the politicians, the business people, and the population in general. How come we don't come to a new agreement? Por que a gente parece preso nesse padrão de comportamento em que as pessoas votam em gente safada porque prometeu entregar tal coisa, os partidos escolhem gente safada para ser o candidato vai para Brasília, chega lá e só fica pensando em se dar bem. Como é que a gente pode ficar travado nesse padrão de comportamento? Most scary, as an example, is the case of Israel and Palestine. Think about this. These guys are killing themselves or each other for 60 years now. Há 60 anos que as pessoas nascem, aprendem a odiar uns aos outros e começam a se matar. Tem 60 anos que isso está acontecendo. It's very scary. You know, people get stuck. They are so worked up to defend their own groups that they cannot observe that the dynamics is serving no one. Então, os palestinos e os israelenses, eles estão tão preocupados em defender, em proteger os interesses dos seus próprios grupos, que eles muitas vezes são incapazes de perceber que essa dinâmica de guerra que eles vivem é absurda e que já dura tanto tempo que não faz mais sentido. 60 anos as pessoas se matando, se perseguindo. Well, we are going to go back to these discussions and we're going to try and understand also some positive messages too, you know? Sometimes these dynamics can be changed with very powerful interventions and the dynamics may change forever, okay? And finally, let me just say that this whole concept has a very important consequence for public policy. Uma das grandes consequências desse conceito de socialidade é que na política pública, em geral, a gente desenha as políticas só pensando assim, se eu não oferecer uma vantagem, essa pessoa não faz. And that's not true. We have to understand that people care about each other too, all right? So we can somehow enforce, not enforce, but strengthen people's concerning of each other. Tem como você fortalecer a preocupação das pessoas umas com as outras. And for that, we need this concept of sociality, ok? Para isso, a gente vai mostrar que é necessário trabalhar esse conceito de socialidade. All right. We moved enough for tonight. Let me stop here and ask you if you have a question. Let me emphasize again that we will have a class on Wednesday. Quarta-feira de cinzas a gente vai ter aula normalmente, porque essa aula é online, né? Então ninguém tem problema para se deslocar, nem nada. But we will continue, and before Wednesday, I'm going to send you this quick video so you guys have a look about prejudice and discrimination, ok? Nas próximas horas, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um vídeo sobre preconceito e discriminação, mas só reiterando aqui que nós vamos nos encontrar de novo na quarta-feira que vem, tá certo? All right, then. Any questions before I stop recording? No? Okay, guys, I'm going to be here for a few more minutes if you want to talk to me. Otherwise, enjoy your evening. Take it easy. Thanks, guys.